Exatamente. E aí, assim, por exemplo, um dos outros conceitos que o Max Weber ele traz é a ideia de poder. Quais são os tipos de poder que são legitimizados no mundo como um todo, não só na nossa cultura? Nós vamos ter o poder, por exemplo, que é o mais comum hoje, é o democrático, que é as pessoas votam e assimilam e aceitam e legitimam esse poder a partir do voto. Então, ele é deputado, ele tem essa autoridade porque ele foi eleito. Mas nós temos vários outros tipos de poder. E, historicamente, no mundo ocidental, as monarquias elas foram legitimadas pela crença religiosa, pelo poder religioso, pelo clero. Então, você vai ver várias imagens, quando você analisa a historiografia, a iconografia histórica de várias imagens, os reis sendo abençoados, e tem um ritual de que o padre, o papa, coloca a coroa na cabeça do rei, né, para legitimar e para a população aceitar aquela liderança. E se você analisar, por exemplo, a Bíblia, né, e o Novo Testamento, que o pessoal fala, não, desconsidera o Velho Testamento, não vale, mas o Novo mesmo. Nós temos várias partes do Novo Testamento dizendo que toda autoridade foi dada por Deus, não existe nenhum líder na Terra que não foi dada por Deus. Então, a partir desse conceito, é que a gente vai chegar, por exemplo, aos cristãos aceitarem um governo déspota como o Trump como o Bolsonaro foi, aceitando ele como uma autoridade, como um projeto de Deus. Porque ele está sendo legitimado pela crença de que pode ser um nazista, como Hitler foi apoiado pelos cristãos, ou pode ser um bolsonarista, ou pode ser um trumpista, mas se está lá é porque Deus quis, e as pessoas não se questionam por que elas estão escolhendo isso, e tudo isso está baseado numa crença. E a estrutura religiosa que vem nesse projeto que os Estados Unidos patrocinam, inclusive, a vinda de pastores, né, para o Brasil e essa troca, né, vai vários pastores para os Estados Unidos, agora estão indo, inclusive, até para Israel, né, para serem treinados nessa formação dessa nova religião que chega aqui no Brasil, ela vem muito para construir esse poder a partir da fundação dessas igrejas e que vão utilizar o altar, as igrejas e os eventos religiosos para eleger os seus candidatos de sua preferência. Então, assim, pessoas, inclusive, se você analisar do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, que vão aprovar leis, por exemplo, da privatização e da cessão dos nossos bens minerais para a exploração das empresas dos Estados Unidos. Então, assim, a religião ela está sendo utilizada como um projeto político de poder para impor governos aqui que a população acha que é ela que está escolhendo, mas ela está sendo levada a escolher governos que não vão defender o interesse nosso, do povo brasileiro, e vai utilizar os nossos recursos econômicos, naturais, para beneficiar bilionários e empresas multinacionais de quem está patrocinando esses governos. Então, é um projeto político de poder, assim como foi o próprio surgimento do cristianismo no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. E se você analisa de um ponto de vista cético, todos esses valores, como eu citei, um deles é toda autoridade foi dada por Deus, nós temos outro, por exemplo, dai a César o que é de César. Vários trechos também do próprio Cristo falando isso, e que meu reino não é desse mundo, mas do outro, que você não se preocupe com esse mundo agora, com as desigualdades agora, porque Deus está no comando e está cuidando de tudo, e as pessoas deixam, inclusive, de se preocupar consigo, né? Elas aceitam a sua miséria, inclusive promove esse sentimento que o Friedrich Nietzsche fala da moral de escravos, né? De você vender tudo que tem e doar aos pobres. Quem em sã consciência faria isso sem viver com o mínimo numa sociedade? A estrutura ideológica criada, os livros, os textos escolhidos ali no Concílio de Nicéia foi propositalmente para que, eu falo em uma das músicas, para César poder dormir, porque
é para as pessoas aceitarem a sua miséria, aceitarem o Império Romano, que estava em crise com tantas revoltas dos cristãos primitivos na época, e criar um sistema político, ideológico, baseado em crenças religiosas, e isso perdurou 2000 anos, nós estamos em 2026, depois de Cristo. Então, por isso que eu falo que é um sistema de tecnologia social, de manipulação de mentes, muito eficiente. Foi muito bem elaborado, muito bem Então, elaborado. esse aqui é um ponto interessante aqui. Às vezes, eu estava